graças ao esforço conjunto do governo federal, estadual e o secretário Luiz Mauro, a quem eu passo a palavra agora e agradeço novamente. Boa noite a todos, cumprimento a todos em nome do presidente. Quero agradecer aqui a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, porque muita coisa a gente não fala. E aí falaram que foi eu que provoquei essa onda de ataque, mas já era sabido que eles iam reagir de alguma forma, porque até mesmo em dezembro já estavam articulando fazer alguma coisa, alguma ação para eu não assumir. E quando eu conversei com o governador, recebi o convite, ele me deu carta branca e a gente já sabia que ia ser atacado. Por isso que vocês veem que eu falo que a Força de Segurança do Ceará, vocês têm uma boa polícia. Teve 200 e poucos ataques, 400 e poucos presos. Se vocês analisarem os ataques, o cara atacava hoje, no outro dia, no máximo 2 dias depois, já estava preso. Inclusive tem alguns comigo até hoje lá. Então isso é importante. E aí, durante o ataque, a gente começou a fechar unidades prisionais. Eu, quando estava no Rio Grande do Norte ainda, quando imaginei vir para cá, eu já comecei a fazer um levantamento aqui de terreno, que tinha de estrutura prisional. E a gente, obrigado, eu vi aqui que tinha unidade prisional demais. E não eram unidades prisionais, eram casas no interior que colocou preso lá no meio da população, enterrado no peito da população lá, dando fundo com escolas, fundo com igreja, fundo de fundo com casa. E não tinha estrutura, não tinha guarita, não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma, nem de segurança e nem de suporte para a pessoa que estava presa lá. E a gente começou a fechar, para ter uma ideia do quanto era insegura, que atacaram um fórum no interior. Qual foi a cidade? Pacoti. Aí em Pacoti, a polícia foi de manhã lá na prisão, para ver se os presos estavam tudo lá. O preso estava voltando, o preso que saiu da cadeia e foi lá atacar o fórum e estava já voltando para a unidade prisional. Ou seja, se ele saiu para atacar o fórum, ele saía para assaltar à noite, ele saía para traficar, ele saía para extorquir, ele saía para fazer tudo. Então com isso a gente começou a fechar. E foi estratégico. Eu estou lá no Rio Grande do Norte, falava, rapaz, tem que fechar pelo menos umas 60 unidades dessa em um ano, né? E o desgaste que ia causar e tudo. Aí eu ficava imaginando. E os ataques facilitaram, que eles falaram que ia fazer uma rebelião em massa, e realmente naquela época eles conseguiriam. Por quê? Porque não tinham estrutura, não tinha equipamento para meus agentes, tinha pouca gente para as unidades. E aí, eu sei que dia 21 de janeiro eu já tinha fechado 84 unidades. Aí diuturnamente eu tinha uma equipe recolhendo presos nas cidades aí. Com isso a gente deu uma quebrada principalmente no litoral oeste ali, a gente deu uma quebrada no crime, porque eu tirei eles de perto de casa, eu tirei eles com o poder que eles tinham, e coloquei para Fortaleza. Então isso me ajudou, Eu tinha 2, 3 agentes no plantão numa unidade prisional dessa. Eu fechei 100, eu consegui trazer 300 agentes por plantão, vezes 4, quase mil agentes aí, tranquilamente eu trouxe para distribuir nas cadeias. Então eu reagrupei, mesmo colocando mais presos junto, eu consegui fazer mais segurança com essa quantidade de agentes. Então uma coisa é eu ter eu tinha unidade aí, quando tinha muita gente, tinha 10 agentes por unidade. Hoje eu tenho faixa de 35 a 40 agentes por unidade. Então isso me deu mais força. E com isso a gente quebrou. E com isso eu fiz, porque quando a gente entra para poder dominar um sistema penitenciário, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cortar a fonte de renda deles. Porque é uma fonte de renda muito grande dentro do sistema penitenciário. Ou seja, nenhum traficante pode ter certeza que fala, vou dar 10 mil reais por mês aí para ajudar essa cadeia aí, os irmãozinhos que estão aí dentro. Ele pode colocar 10 mil reais em mercadoria lá dentro para tirar 100, 400 mil reais. Por quê? Porque ele vai produzir lá dentro. Então tudo gerava dinheiro. Para vocês terem uma ideia de gerar dinheiro, celular gerava dinheiro, os ventiladores geravam dinheiro, a família levava o ventilador para a facção deixar funcionar e cobrava 40 reais
por celular, por mês. Tinha sala que tinha 16 ventiladores, para você ter uma ideia. Tinha cama, tinha 4 ventiladores, 2 na cabeceira e 2 na... O quanto o Estado não gastava de dinheiro com essa eletricidade, né, as televisões, a mesma coisa, tudo alugado, né, R$100 por mês. Só televisores, eu tirei 1.300 televisores dentro das unidades prisionais. O preso sequestrado, por exemplo, o preso chegava lá e tinha dinheiro. Ele já dava uma conta para o cara entregar para a família, R$2.000 por mês, ou senão você morre aqui dentro. Para essa pessoa receber visita, era o que a gente chamava de preso sequestrado. Para deixar a família dele entrar, tinha que pagar R$500 por visita. E se a visita deixasse de ir, falou, sua visita está te abandonando aqui dentro, melhor ela vir, ou seja, para pagar. Mercadoria, alimentação, era um verdadeiro mercado. As famílias levavam e eles revendiam. Eles revendiam para o próprio preso. Então, quer dizer, para vocês terem uma ideia, uma unidade nossa aí com 1.500, 2.000 presos, tiraram na faixa de 2 milhões a 3 milhões por mês. Sem imposto, sem INSS, sem nada. Ou seja, era uma fonte de dinheiro imensa. Então a gente cortou com tudo. Não entra alimentação, tiramos os celulares. Hoje eu tenho uma unidade aqui que praticamente está zero de celular desde janeiro. Né? Tiramos cigarro, tiramos tudo. Né? Então a gente criou essa dinâmica. Então a primeira coisa eu corto a fonte de renda deles. Depois a gente entra na fase de descapitalizar. O que é descapitalizar? Se o advogado me faz um pedido administrativo, que seria uma coisa simples, e se um preso paga R$1.000, R$1.500 por um pedido desse de um advogado, a gente nega. Aí ele tem que ir na justiça. Aí para ele ir na justiça já são R$5.000. Né? Aí quando vem um pedido a gente recorre, quando vem uma definição a gente recorre daquela situação. Então eu faço ele gerar. Se o cara gastar R$5.000, multiplica aí por 1.000 presos, aí dá alguns milhões. Né? Então a gente vai fazendo descapitalizar. E com isso, com as informações, a gente sabe né? Deve estar até gerando um trabalho para vocês. Que tem muito preso se desfazendo dos imóveis deles que eles tinham aí. Então a gente acompanha isso também. Né? Então, tá gerando. Então ele deve ter arrumado alguém para vender o imóvel dele. Então isso é importante para a gente, que eu estou descapitalizando ele cada vez mais. Né? E isso eu quebro aquele ciclo, porque hoje a gente sabe nitidamente que eles só atendem a cabeça da pirâmide. Que facção é uma pirâmide. Só o ápice aqui que ganha dinheiro. Né? Para baixo é só para sustentar e ser extorquido e ser usado. E isso que eu estou falando para vocês, eu falo para os próprios presos. Eu sempre dou esse recado para eles. Então a gente está trabalhando nisso. Com isso a gente está com construção de 4 unidades. Né? Esse ano ainda deve ficar pronto. São mais 2.000 vagas. E nas reformas e ampliações que nós estamos fazendo, deve gerar aí, desse ano para o meio do ano que vem, mais 3.000 vagas. Só reforma e ampliação. Detalhe das reformas e ampliação. Estão sendo feitas, a maioria delas, com mão de obra do preso. Então a gente está capacitando o preso, está gerando essa mão de obra. Uma vaga, ele estava falando para o presidente aqui, uma vaga na faixa de R$50.000 hoje para criar uma vaga para o preso hoje. Construir uma vaga é R$50.000, são R$50.000. Eu estou construindo, já construí 216 vagas. Mauro, já gastou 10 milhões? Não, estou gastando na faixa de R$500 por vaga. Ou seja, estou construindo com areia, cimento, a mão de obra eu tenho, né? Não tem o lucro da empresa, né? Não tem as demoras que tem, é rápido. Então a gente vai criando essa dinâmica. Já criei 20 salas de aulas, tudo com mão de obra de preso. Então, se a gente fosse fazer isso, eram alguns milhões que a gente tinha que gastar. E com essas unidades a gente tem uma de segurança máxima. Hoje a gente tem 77 presos na unidade federal. E assim que essa unidade estiver pronta e for vencendo os prazos dele, eu não vou renovar mais, eu vou trazer para cá. Porque é melhor de trabalhar com eles próximo da gente. E não dá aquele ar de, eu sou líder. Né? Eu costumo dizer que preso não é líder, mas que ele é problemático. Né? Líder somos nós, o Estado. Então, quer dizer, a gente trabalha em cima disso. E a gente está caminhando para isso. Próximo, por favor. Com essa situação mesmo, em janeiro, o governador mandou chamar 440 agentes que estavam prontos.
A gente já deu um treinamento já dentro dessa nova doutrina, já treinamos os agentes novos, me usou, foi os que eu usei para poder limpar durante esse treinamento, para limpar as cadeias. O grande problema das cadeias foi fazer a geral, ou seja, tirar todo o excesso. Para ter uma ideia, a gente tirava carretas e carretas de dentro só de lixo. Porque a ideia do preso não é ter um ambiente limpo como esse aqui, a ideia é poluir ele o máximo possível, que fica mais fácil de esconder as coisas. Encher parede de buraco, entupir esgoto, porque o agente não vai meter a mão na merda, né? Então tudo isso a gente... Então quando você tem um local limpo, fica mais fácil para a gente trabalhar. Próximo. Aí, recolhimento de celulares, nós já estamos em 5.821 celulares. Só para ter uma ideia, em janeiro, eu acho que nós estamos tirando na faixa de 3.500 celulares, só em janeiro. Então isso tem caído bastante. Por quê? Porque hoje está mais difícil de usar celular. Eu esqueci de trazer aqueles aparelhos pequenos, né, que hoje eles já mudaram a metodologia. Os 3 celulares não dão o tamanho do outro ali. Eles estão usando microcelulares, que servem só para ligação. Detalhe, a bateria dura 10 dias, e detalhe, é fácil de introduzir nas cavidades do corpo, né? Aquilo ali está dentro do ânus, tá? Foi introduzido no ânus dele ali e caiu no raio-x. Aí usa sandália, usa tudo, né? Então a gente trabalha muito em cima disso. Então hoje a gente tem unidade aí que já está zerada há um bom tempo aí de entrar celular. Próximo. Aí as apreensões. De janeiro foi 2.745, fevereiro 1.200 e vem caindo. Então a gente está trabalhando diariamente, é revista diariamente, né? A gente tem feito revista diariamente. Uma das metodologias que a gente usa é a seguinte: o preso vai sair para a área de banho de sol, para o pátio que a gente chama. O pátio, antes dele entrar lá, a gente revista. Quando ele sai para o pátio, eu revisto o preso. Quando o preso está no banho de sol, eu revisto a cela dele, que é tudo isolado um do outro, então a gente vai fazendo a dinâmica. Quando ele volta para a cela, a gente revista ele de novo. Ou seja, se tinha alguma coisa que a gente... Então fica difícil acessar esse tipo de coisa. Então é um trabalho continuado, né? Então a gente tem essa dinâmica. Próximo. Aqui no Ceará a gente teve um grande problema aqui que eu vi, assim, de estrutural, que eu tenho 7.000 presos condenados e tenho mais de 14.000 presos provisórios. Ou seja, era para ser mais ou menos o contrário, era para eu ter uns 14.000 presos condenados e uns 7.000 provisórios. Então isso gera um problema, que eu não tenho definido a situação do preso. Se ele é condenado, se ele está condenado no fechado, se está condenado no semiaberto. Então isso atrasa a gente, porque, por exemplo, o preso no semiaberto a gente manda ele para a tornozeleira. Que o semiaberto, a gente tinha um problema aqui. Ele saía de manhã, voltava à noite. Detalhe, eu não sabia onde ele estava. Eu não sabia onde ele estava. Esse é um detalhe. Outro detalhe, ele trazia celular, trazia droga. E outro detalhe, quando ele saía de manhã, ele já saía com a missão. Sabe aquele vizinho lá, dá um tiro nele lá. Sabe aquele fulano que eu estou extorquindo lá? Eu falei no telefone aqui para ele depositar, me depositou, dá um tiro lá na frente da casa do comerciante lá. Então, a gente começou a gerar essa situação, fazer essa situação, e a gente não tinha um controle. Então hoje, e detalhe, ainda saiu na faixa de uns R$2.000 por mês para mim. Que eu ainda tinha que guardar a cama dele lá à noite, ainda tinha que pagar a janta dele, ainda tinha que pagar o café da manhã dele para ir embora, eu já ia alimentado para a rua. Então ainda tinha tudo isso. E aí no final de semana eu tinha que pagar o ciclo todo para ele. Então, com isso a gente colocou ele na tornozeleira, caiu de R$2.000 para R$165. O governador mandou uma lei, já foi aprovada, para ele pagar a tornozeleira dele, ou seja, já diminui mais o gasto, né? E outro detalhe, a gente tem uma grande vantagem. Antes ele já estava na rua e eu não tinha o controle. Hoje ele está na rua e eu tenho o controle dele total. Sei por onde ele andou. Muitas vezes vocês veem assim, se vocês observarem, de janeiro para cá aumentou isso. Um preso tornozelado foi preso. Foi isso, foi aquilo. Muitas vezes a gente que ajudou. Porque, por exemplo, a vantagem do tornozelado, eu jamais conseguiria saber se aqui na frente do creche você acabou de furtar um carro aqui,
se tinha um semiaberto aqui. Mas se for dar um carro ali agora, a primeira coisa que a gente puxa, eu coloquei uma central nossa dentro do CIOPS, né, tem um agente lá no rádio o tempo todo. Aí o policial de rua fala, CIOPS, vocês querem informar se tinha algum tornozelado nessa área? Aí o meu agente lá aciona o computador lá e vê se tinha. Tinha, inclusive, a tal hora ele estava aí, ele está a 80 km por hora agora, ou seja, provavelmente ele está dentro do carro. E aí a gente acompanha e é fácil de buscar. Né? Ou uma coisa mais simples, acabou de ter um assalto ali na frente. O pessoal vê se tinha um tornozelado também. Tem, nesse horário tinha um tornozelado, 2 tornozelados, ou 3 tornozelados. E o que acontece? Está indo para tal lugar, então quer dizer, tem onde eu, né? Ah, Mauro, mas ele fez isso e arrancou a tornozeleira. Bacana. Eu já tenho o modus operandi dele, a vida dele, a rotina dele. Né? Ou seja, a gente vê a rotina do preso, sempre a mesma coisa ali. Para cá, para lá. As casas que eu visito, o vizinho que eu visito. Então tem a vida dele com ele. E a gente usava isso também com inteligência no Rio Grande do Norte. Né? Por exemplo, o preso ficava o tempo todo na comunidade aqui. Aí de 15 em 15 dias ele ia para outra, né? Ou seja, eu estava aqui no Bom Pastor, Bom Jardim, eu confundo com Bom Pastor lá do Bom Jardim. Aí vai em Itaitinga, de 15 em 15 dias. O que ele está indo fazer lá? Lá no Rio Grande do Norte tinha a favela do Mosquito lá, e o cara ficava lá a semana todinha. De 15 em 15 dias ele saía e ia lá em Macaíba. O que ele estava indo buscar lá? Droga. A vantagem, fez um trabalho, passou para o Polícia Civil acompanhou, além de pegá-lo em flagrante, pegou o fornecedor. Então quer dizer, uma tacada só tirou 2 de ação. Então tudo isso é a tornozeleira. Então muita gente não tem essa visão. Também não interessa a gente estar falando isso na televisão, justamente para, é uma estratégia de Estado para a gente trabalhar. Então a gente consegue trabalhar em cima disso, e isso vem e ajuda na segurança pública. Né? Então, tudo isso a gente trabalha muito sincronizado, muito integrado, sistema penitenciário e a segurança pública. Quando eu cheguei aqui, a gente não conseguia fazer 50 escoltas por dia para a justiça. Ou seja, então não fechava essa conta nunca de 14 mil presos. Né? Porque não ia fechar pela quantidade. Porque tinha solicitação de 50 escoltas, eu conseguia fazer 35, 40, e olha lá. Depois que a gente chegou aqui, nós estamos fazendo na faixa de 150 a 230 escoltas por dia. Uma média de 200 escoltas por dia dá 1.000 por semana, 4.000 por mês, 48.000 por ano. Tira os recessos judiciais, a gente leva 40.000 presos à justiça. Ou seja, mais que a minha população carcerária. A população carcerária, a última vez que eu fiz uma palestra, foi na FIEC, passei, né? Aí acontece, estava 24.800 e os clientes estão diminuindo. Hoje tem 24.513 e está diminuindo. Então a tendência é assim, no Rio Grande do Norte também ele estabilizou, está diminuindo. Por quê? Porque a pessoa pensa 2 vezes antes de cometer um crime. Ou seja, a cadeia começa a endurecer. Né? Então a gente começa a ver essa situação. E outras ações associadas que a gente faz. Só a apresentação do preso, ou seja, assim por baixo, pensando, a justiça está trabalhando 5 vezes mais. E antes eu levava 40, agora estou levando 200, está 5 vezes mais, ou seja, os processos vão andar mais rápido, ou seja, vai definir a situação do preso, vai ficar realmente quem tem que ficar na cadeia. Né? Então a gente dá essa dinâmica. Então com isso aí a gente tem feito, eu já fiz até julho, quase 16.000 escoltas. Ou seja, praticamente, assim, se for de uma forma bem simplista, eu já levei os 14.000 que estavam no provisório. Aí não, a gente deve ter levado quase todos. Né? Próximo. Porque assim, o condenado vai menos na justiça, já resolveu a maioria das situações dele, então quem mais vai de justiça é o provisório. Equipamento. Quando eu cheguei aqui, não tinha carro velho, o agente não tinha uma arma para se defender. Eu tinha prisão aí no interior e não tinha uma arma do Estado lá dentro. Quer dizer, absurdo. Também tem algumas situações de direitos humanos que diz que eu tinha que ser restringido a não gastar dinheiro com equipamento para o agente.
Eu falei, eu vou dar uma flor para o preso. Ela falou, turma aqui não reage, não me mata não. Ou quando ele estiver tentando arrancar a cabeça de alguém lá, eu falo, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, a gente tem que ter o poder de reação. Então, é uma coisa que você tem que ter. Então, tem relatórios assim que você não acredita que um ser humano está escrevendo relatório daquele. Então, comprei o armamento. A nossa frota a gente trocou praticamente, ou seja, tinha uns carros velhos aqui, que a gente gastava só por ano 6 milhões só de manutenção, que era carro 2008, 2009. Hoje a gente está andando fizemos um contrato aí com 90 carros novos, 15 eu comprei pelo fundo e o restante está alugado, um aluguel de 3 milhões e 400 por ano, carro zero, quer dizer, a gente está fazendo uma economia de quase 3 milhões só de manutenção do carro. Então, quer dizer, e aumentou a segurança do agente, e aumentou a eficiência do Estado. Então, tudo isso a gente tem. Ontem foi empenhado 1.751 pistolas, porque o agente não tem arma para ele se defender. Como é que eu vou colocar uma pessoa para defender o Estado se ele não consegue se defender? Então, hoje a gente está dando arma, está dando treinamento, que é um investimento. E o grande detalhe, é um investimento inicial. Eu vou ter o gasto esse ano que vem eu não vou ter gasto com isso. Então, realmente, não é gasto, é investimento. Próximo. Aí o que a gente fez? Análise jurídica, ou seja, lá no interior os preços que eu trouxe para cá, então a gente está começando a mostrar e quebrar alguns paradigmas, que eu consigo colocar mais preso no lugar junto e consigo dar mais condições de dignidade para ele. Hoje a gente já tem análise, então ali são as unidades. A unidade, a gente fez um mutirão. A unidade que a gente entra, a gente vê todos os processos de todos os presos. Só sai de lá quando todos os processos estiverem revistos e feito todos os pedidos que tem que ser feito para ele. Então isso é bem interessante, que daqui uns 6 meses também vai começar a sair ou as sentenças ou vai sair relaxamento de prisão, que ele tem de direito, que está previsto. Então conheço, e não fiz nenhuma mágica. Mauro, você contratou? Não fiz mágica. Eu dei dinâmica no trabalho. Ou seja, por exemplo, coloquei 36 advogados, a gente já tinha esses advogados, 2 por unidade, eu coloquei 36 advogados para fazer esse trabalho junto com a Defensoria Pública. Então o advogado faz todo o levantamento, a Defensoria Pública só faz o pedido, ou seja, praticamente assim. Mas isso me dá uma dinâmica. E quando eu cheguei, eu falei, tem esse tanto de advogado aqui? Tem, bacana. E mais ou menos 2 por unidade grande. O senhor é advogado? Muito bem. Me deu o relatório do que o senhor fez o ano passado, 2018, que era um relatório de cada um. Aí vem números, eu olhei assim, aí eu gosto de trabalhar muito com conta, não sou matemático, não, mas matemática é o caminho de tudo, é anti-burro. Se alguma coisa está errada ali, não é a matemática, é o que está colocando ali. Eu falei, rapaz, não está batendo muita coisa não, mas vamos melhorar isso aqui? Como a gente trabalha com gente, me manda por nome. Você não fez 150 atendimentos? Então me dê o nome de 150 presos que você atendeu. Qual foi o pedido que você fez? Qual foi a data que você fez? E qual foi a resposta que você teve? Aí deu problema. Aí deu um problema sério. Aí os nomes não começaram a aparecer. Aí você vai ver que é questão de dinâmica. Então, os relatórios não condiziam com o que realmente estava acontecendo. Eu falei, não, então vou dar uma dinâmica melhor. E aí a gente deu uma dinâmica e os resultados estão começando a aparecer. Próximo, ou seja, só trabalhar. Audiência de videoconferência, a gente está caminhando para isso. Para ter uma ideia, eu estou levando 16 mil presos. Final do ano a gente deve fechar na faixa aí de 40 mil presos, levar na rua e voltar. Então isso me gera gasto também. Ou seja, nessa brincadeira nossa aí, na faixa de 9 a 12 milhões por ano para levar esse pessoal na rua. É muita coisa. Então eu tenho que diminuir esses gastos também. Então o que a gente está fazendo? Videoconferência. Isso aqui já é dado do Tribunal de Justiça. Aumentou as videoconferências em 531%. Ou seja, nós estamos abrindo sala de videoconferência, as unidades, uma ou outra grande, tinha uma sala de videoconferência.
Hoje todas as unidades grandes minhas têm 2 salas de videoconferência, nós estamos abrindo a 3ª sala de videoconferência. Em cada unidade do interior a gente está tendo uma célula de videoconferência. E a ideia é até o final do ano, se não der fluxo, que hoje já está engarrafado até setembro, vou colocar mais 2 salas de videoconferência, ou seja, 5 salas. Com isso, a gente quer transformar o contrário, que pela lei a videoconferência é uma exceção, né? Tem alguns projetos para mudar isso, mas a gente quer mudar, e o Judiciário aqui é muito solícito a isso, é uma parceria que a gente está fazendo, né? A gente quer mudar a realidade. Eu quero que a videoconferência seja a nossa realidade, e a exceção é tirar um preso de dentro da cadeia e levar para a rua, porque além dos gastos, é o perigo que gera. Para ter uma ideia, esse ano eu já tive 2 viaturas durante a escolta aí no interior envolvidas em acidente, né? Então, quer dizer, é um risco, aí tem risco de resgate, tem risco de N fatores, então isso a gente está tentando diminuir o máximo. Próximo. Aí tem o vídeo monitoramento, né? A gente está cheguei aqui, tinha 2.500, agora já tem 2.876, colocando no interior também, que antes não tinha, ou seja, até a questão do preso do interior, ele é bem diferenciado, né? Então, quer dizer, eu estou dando uma real oportunidade para ele não voltar para dentro do sistema, além das vantagens de segurança que a gente tem. Aí quando eu contratei essas 4.000 tornozeleiras, que são 8 milhões por ano, aí falaram, primeiro, né, o pessoal, o desconhecimento de causa, ou maldade, ou sei lá o que, falou, o governador vai colocar 4.000 presos na rua para assaltar, para matar, para estuprar. Mentira, ele já estava na rua, né? Ele já estava na rua, porque é a lei, semiaberto, né? E sem controle, né? Sem controle. Então o que a gente fez? Colocou a tornozeleira, aí falou, e ainda gastou 8 milhões, mentira de novo, eu economizei 112 milhões, porque é simples, é só multiplicar 4.000 por 30.000, quer dizer, se esse pessoal ficar dentro da cadeia, né, naquela situação, vai ficar na faixa de 120 milhões. Vamos só que já voltava, já saía baratinho para a gente, né? Saía a R$2.000, 80 milhões. Ou seja, gasta de qualquer jeito, por pior das hipóteses, a gente já está economizando na faixa aí de 72 milhões. Só do preso não ter que vir dormir dentro da cadeia. Então isso aí, a gente pensa muito nessa forma. Então tudo que a gente vai fazer, a gente trabalha nisso aí, custo-benefício, a gente trabalha muito em cima disso, custo-benefício. Com isso a gente aumentou a fiscalização, né? Hoje, quando eu cheguei aqui, estava em 36% qualquer tipo de violação, né? Que não é só o preso rompeu a tornozeleira, não, cada decisão, a tornozeleira é bem interessante, que cada preso tem uma decisão judicial. Por exemplo, tem preso que se ele tem que ficar dentro de casa, se ele sair, é uma violação, ele vai ser recolhido. Se ele sair a 100 metros, é uma violação. Outro dia, engraçado que me ligaram, normal, assim, tem preso aqui na Praia do Futuro, 4 horas da tarde, no domingo, bebendo cachaça. Manda recolher ele aqui. Eu, como é que é? Peraí, rapaz, deixa eu ver qual é a decisão. Aí liguei para o centro de monitoramento, e falei, tem uma tornozeleira lá na Praia do Futuro agora? Tem, em tal lugar, assim, assado. Ele está bebendo. Não, Mauro, vou ver a decisão dele aqui. A decisão dele lá era para ele estar em casa depois das 22 horas. Era a única proibição que ele tinha. Então, quer dizer, toda essa dinâmica tem um porquê. Porque se não tivesse, aí eu mandava uma equipe lá. E mesmo assim tem algumas áreas. Quando eles rompem a tornozeleira ou viola a determinação judicial, eu já tenho uma equipe para buscar. Então já acusa no nosso painel, né, que é esse painel aí, isso é a nossa sala de monitoramento lá na secretaria, 24 horas. E aí a gente consegue buscar. Com isso a gente aumentou a fiscalização, minhas equipes, para fiscalizar na casa. Durante os ataques mesmo em janeiro, 3 horas da manhã, a gente estava lá tem uma comunidade ali, inclusive na frente da Praia do Futuro ali, show, né? Comunidade do show, né? O show, que era uma casa de show, né? Que a gente andando naqueles becos lá, eu batendo lá na porta 3 horas da manhã, e aí? Você está participando dos ataques aí? Como é que é a sua tornozeleira? Então isso é importante, justamente
Em toda a operação eu tinha 30 viaturas minhas na rua, né, a gente fazendo essa fiscalização para mostrar o poder do Estado, que a gente estava dominando dentro das cadeias, estava dominando a rua também, que a gente ia buscar. Inclusive teve um caso bem interessante, eu falo na Bom Jardim, é justamente isso, que eu fui para recolher, ele já tinha feito uma violação, que era para ele podia sair no máximo 50 metros, e ele tinha rompido o perímetro dele para 60 metros. Aí eu fui lá, aí fui conversar com ele lá para recolher, e aí, vim te buscar aí, o que você estava fazendo, por que você saiu para esse lado aqui? Não, estava trabalhando. Cada um tem uma história triste quando você começa a contar. E eu gosto de verificar, né? Ele, não, estava trabalhando, estava trabalhando de quê, filho? Pedreiro. Pedreiro, o que você fez hoje na obra? Não, fica ali na esquina, assim, o que você fez hoje? Não, fiz uma parede assim, 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 uma parede toda, quanto não, uma parede média com a janela, é bacana. Então tá fresco o cimento, né? Então vamos lá, 3 horas da manhã, a gente andando lá. Aí fui lá, realmente estava, né? Em vez de eu recolher, eu fiz um relatório para o juiz, justamente para aumentar para 80 metros para ele trabalhar ali, que eu vi que ele trabalhar. Então, quer dizer, tem toda essa dinâmica. Então, a fiscalização é bem importante para isso, que você vê a real situação, né? Papel ali, o sistema às vezes acusa, mas a gente não sabe qual é a realidade, né? Então é importante isso, e com isso a gente tem diminuído para 19% as violações. Próximo. Aí a gente está reformando, mão de obra de preso. Eu não sei porque fala mal desses meninos, são tão trabalhadores. E um dos desafios que eu tive aqui muito foi justamente isso. O pessoal falava desse jeito, até os próprios agentes. Mauro, eu quero ver você conseguir colocar esses presos daqui para trabalhar. Eu falei, rapaz, sabe por que ele não trabalha? Porque ele ganha dinheiro lá dentro, né? E simples, qualquer preso ganhava R$2.000, R$3.000 por semana dentro da cadeia, só fazendo as correrias deles ali. Ganhava mais do que a gente. Não, ganhava mais do que a gente, né? Outro, cheirando pó e fumando maconha o dia todo. E solto, que é o quê? Então, quando eu tirei tudo deles, tranquei eles dentro da cela, 22 horas por dia. Igual eu falo para eles, ó, você tem a escolha, ou você passa 22 horas por dia dentro da cela, que tem 2 horas de banho e sol, ou você só vem para a cela para dormir, que a gente vai estar criando atividades para isso. Você escolhe. Então, quer dizer, hoje é fila e briga para trabalhar e estudar, né? E além de remir a pena, quando ele está trabalhando, está remindo a pena dele, né? Então, tudo. Ali são a mesma cela do lado direito, né? A direita verdinha, e que como eu encontrei, sendo que estava bem pior do que isso. Isso foi depois de limpa, né? Então você vê como é que está. A grade era até embaixo, só que a metodologia era o seguinte, ó, cerrava aqui a grade, fugia, eles metiam concreto. Então acabava aquela ventilação cruzada. Aí o cara dava desculpa, ó, estou num forno aqui, me arruma um ventilador. Aí a gente tinha que ceder o ventilador. Aí a mesma cela ali, aí eu fui, né, comprei uma máquina de furar, um rompedor ali com a broca, com 75 milímetros, e a gente furou no fundo da cela. Vê que aumentou a claridade, a pintura boa, né, mandei pintar bem, que eu gosto de trabalhar muito com a teoria da janela quebrada. Se eu entrego limpo, vai ter que permanecer limpo, né? E isso funciona, coisa também que o pessoal falava, duvido, vai escrever. Não vai. Lá no Rio Grande do Norte eu entreguei. De Natal a Pau dos Ferros, nenhuma cadeia minha tinha nenhum risco, em nenhuma cela, em nenhuma unidade. Porque eu cobro. Então você cria dinâmica. Por que está arriscado aqui? Fica fácil para você revistar, que a gente faz a estrutural todo dia. Então qualquer atividade, né, fica. E eu falo para eles, ó, se você riscar aqui, vai ser responsabilizado. Mas não só isso. Eu vou ter que reformar essa cela. Porque se você riscar uma parede, eu vou pintar ela toda. E a pintura eu só vou fazer no dia de visita. Porque eu tenho toda a rotina da cadeia. Então qual o dia que eu vou parar? O dia que tiver visita para aquela cela eu paro. Aí não vai ter visita. E aí vocês vão reformar a cela. E assim foi feito. Quando você faz o segundo, ninguém mais quer arriscar para não perder a visita. Então você cria aquela dinâmica, né? Então é só questão de dinâmica. Conheço o trabalho, 200 presos trabalhando aí nas obras, né? E isso aquela pintura ali é uma cerca visual, virtual, né? Ou seja, a área vermelha ali o preso não pode pisar.
A área vermelha ali, está vendo? Rente às paredes tem uma linha vermelha, porque então o preso não pode encostar na parede. Se o preso não pode encostar na parede, ele não vai estar em grupinho danificando a minha estrutura para fugir à noite. Se o preso não pode encostar na parede, significa que minha pintura vai ficar intacta. Então isso, ou seja, minha pintura vai render muito mais. Então isso aí a gente consegue fazer, né? E com simplicidade, não tem muita mágica. Próximo. Atendimento médico. Eu tenho 24.500 presos, só diminuindo. Então o que acontece no atendimento médico? Hoje eu já tenho 48 mil atendimentos, consultas. Também não fiz mágica, não aumentei o efetivo. Porque assim, é bem interessante que as pessoas falam assim, não, para atender um preso eu tenho que ter tantos médicos. Depende da dinâmica que você usa. É a mesma coisa, uma cadeia com 2.000 presos, só tem 40 agentes para tomar conta, depende da dinâmica. Porque a primeira coisa que a gente usa é contato zero. Contato zero significa o quê? Que eu sozinho consigo tomar conta do preso. Porque as cadeias abrem por cima, nós temos gradeamentos, filtros, então quer dizer, você tem contato zero. Quando você vai quando tem um contato com o preso, você está na vantagem. Então tudo isso é uma doutrina que a gente criou. Ah, Mauro, como é que faz? Tem que fazer uma cadeia mega, super moderna? Não, é simples. Por exemplo, eu tenho uma sala de aula, vocês são presos agora, virou preso. Eu sou professor. Como é que eu vou me dar segurança? É simples. Eu passo uma grade aqui. Vocês estão aí? Eu estou aqui, totalmente seguro. Detalhe, eu ainda tenho um agente ali na porta, pronto para agir em alguma situação. Ou seja, eu dobrei a segurança desse professor aqui. E detalhe, essa sala eu uso multiuso. É sala de aula, é sala de culto, é sala de missa, é sala de visitação. Então tudo isso é uma dinâmica. E o contato é zero. Então a gente consegue criar toda essa dinâmica. E com isso, o que eu fiz? Está vendo que está lá no corredor, dentro da galeria. Como o preço está todo fechado, a gente instalou o programa a Saúde Bate a Sua Cela. Ou seja, antes eu tinha que levar o preso, precisava de 2 agentes para levar o preso para o médico. Chegar lá muitas vezes era mentira dele, porque você pode levar ele 10 vezes para o médico. Quando passar alguém, eu estou ruim, estou doente, só para sair da cela para poder ir lá, ver se consegue um remédio. Para ter uma ideia, o nosso ibuprofeno é um anti-inflamatório, não é isso? Eles moem aquilo ali e cheira, fica doidão. Então, quer dizer, eles ficam pedindo remédio. Então a gente tem que ter um autocontrole disso e dar um curso antes para os médicos, justamente para isso. E um comprimidinho desse aí vale R$50 lá dentro. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então o que a gente fez? A enfermagem é altamente, por quê? Porque eu entro numa galeria que tem 200, 300 presos. Como é que tem procedimento? Todo mundo sentado, não tem ninguém gritando, todo mundo sentado. Pergunto na galeria, levanta a mão na cela, levanta a mão quem está com algum problema de saúde. Aí eu levantei, levanta quem mora. Vem cá, eu já anoto o nome dele ali. O que você tem? Aí ele vai contar o que tem de ruim ali. O enfermeiro, o técnico de enfermagem já vê se tem sintomas, faz uma medição ali de aferição de pressão, temperatura, encaminha só realmente quem tem problema, quem está com algum sintoma encaminha. Então isso a gente faz um filtro verdadeiro. Então não fico queimando cartucho com o meu médico lá em cima. E isso eu consigo atender todo mundo. Então eu tenho um atendimento realmente real e mudei a dinâmica e não aumentei o meu efetivo. Então questão só de trabalho e dinâmica de trabalho. Então, depois que eu vim para cá, uma das que me acusam muito mecanismo de combate à tortura, que eu sou um torturador psicológico, porque eu não deixo os meninos fazer mais o que querem dentro da cadeia. Então, quer dizer, a gente, para isso, eu estou lá, passou a população carcerária, 24 mil atendimentos médicos, ou consultas com psicólogo, psicólogo também, justamente eu consigo atender esse volume, porque essa mesma sala eu coloco 10 presos ali com 2, 3 psicólogos, ele vai atendendo todo mundo, conversa, passa a manhã todinha conversando, o cara sai feliz. Isso é técnica para mim também, que o psicólogo me dá um feedback, eu sei até com isso aí, a questão se está tendo muita droga na cadeia ou não, porque aí começa a ansiedade, começa alguns sintomas, você fala, Mauro, isso é falta de droga. Graças a Deus, graças a Deus.
E outras coisas também, Mauro, estão pedindo muito remédio para dormir. Lá no Rio Grande do Norte eu resolvi isso, né? Eu diminuí assim, exageradamente, ou seja, eu tinha uma população lá de 2.000 e poucos presos na unidade, uns 500 tomavam remédio para dormir, e eu consegui baixar desses 500 uns 60%. Coloquei para trabalhar o dia todo. Sério, trabalho pesado. Eu chegava e dormia, era um doce. Né? Então, realmente, então, cria essa dinâmica. Fica ocioso, ansioso e, né, dorme o dia todo, não tem nada para fazer, vai dormir. E à noite, se você dormir durante, né, igual eu vejo no final de semana, às vezes eu consigo dormir à tarde, final de semana, à noite eu estou sem sono. Né? Então, quando você trabalha o dia todo, eu não posso encostar na cadeira que eu estou dormindo. Então, a gente criou isso. Odontologia, quase 45 mil atendimentos, né? Toda unidade tem. Então, quando estão me arrochando muito, eu falo, eu desafio qualquer um que me mostre uma comunidade com 25 mil pessoas que tem um atendimento médico e estrutura médica que a gente tem aqui. Né? Então, quer dizer, se fosse assim uma comunidade de 25 mil pessoas, seria mais ou menos isso. A saúde bate a sua casa, eu estaria lá na porta, lá batendo, falando o que você está precisando. Mais ou menos isso. Né? Então, isso você cria essa dinâmica. Né? Então, isso tem todo o serviço aí que a gente... Né? Terapia ocupacional, 3.118. Fisioterapia. A gente tem um hospital lá com isso tudo. Então, quer dizer, é muito atendimento que a gente tem feito. Né? Próximo. E detalhe, a odontologia nossa não é só extrativa, não, é restaurativa. Tá, okay? Então, o cara chega com a boca estragada, sai até mais ou menos. Né? Então, a gente tem trabalhado muito nisso aí. Nessa questão aí, qualificação profissional, assim, eu acredito muito que o ser humano deve ter a sua segunda oportunidade, deve ter uma oportunidade, então isso é meu. Né? E acredito muito também que não é só filho de pobre que usa droga. Mas por que o filho de pobre vai para a cadeia? Aí tem algumas falácias, né? Porque a lei é feita só para pobre. Mentira. É porque o filho de classe média, o filho de classe alta, ele tem uma estrutura por trás. Ou seja, ele vai ter o dinheiro dele para sustentar o vício dele. O pobre já passa fome dentro de casa. Quando vai para a rua, entrou na droga e o cara, não, leva isso aqui que eu te dou um baseado. Não, leva esse quilinho aqui que eu te dou 2 baseados. Daqui um pouco ele está traficando. Né? Então, quando ele não morre, ele vem para a cadeia. Então, isso é a dinâmica. Por quê? Porque ele não tem uma estrutura. E eu faço, dentro da cadeia, né, dentro dessa minha doutrina, eu implementei o que eu acho que deveria fazer na infância, ali na juventude, né, que aqui no Ceará é um estado que vê isso bem, né, que é as escolas integrais, né, isso é importante. Eu acho que deveria sair da escola integral depois já passar para a escola profissionalizante, ou seja, dar uma profissão para a pessoa e abraçar esse ser humano e dar oportunidade para ele. Então a gente tem feito isso. Quando eu cheguei aqui, eu fui ver o plano de aplicação dos recursos que tinha, aí eu encontrei lá na listagem lá, 1.130.000 para capacitação de preso. Bacana, mas é pouco. Vamos ver aqui. Aí fui acompanhar lá e tinha 870 mil para cultura. 870 mil para cultura. Cultura eu faço de graça. Passo esses 870 mil para capacitação. E aí, eu mexendo lá no plano de aplicação lá, eu consegui juntar 2.600.000 do fundo penitenciário. Bacana, 2.600.000. O que eu consigo fazer com isso aqui? Aí a gente fez com o Senai, a gente contratou 3.680 vagas. Essa instituição doou 320 vagas. Aí toda vez que tem uma reunião eu choro. Já me deram 440 vagas, ou seja, mais de 4.000 presos para ser capacitado. Valor, R$650. Vou gastar uma única vez, sendo que eu gasto no mínimo R$2.500 com ele por mês. Com uma única vez eu dou uma profissão para ele. Detalhe, quando ele sair, ele já sai na vantagem qualquer outro trabalhador na meio da rua, porque ele é formado. E a gente vê que muitos profissionais aí não teve uma formação acadêmica. Então isso melhora bastante. Aí, Mauro, você é muito bonzinho. Não é só bonzinho não, é estratégia também. Esse caboclo ele vai se formar, ele não vai embora, ele vai ficar aqui. Detalhe, vou usar a mão de obra dele para o Estado. Ou seja, estou reformando as minhas cadeias. Detalhe, esses cursos aqui, eletricista.
Durante o curso aprendeu. Então vamos arrumar essa fiação todinha. As salas de aula estavam construindo lá e já estavam arrumando a parte elétrica. Quem? O pessoal no curso. Pintura, detalhe, vamos pintar onde? A cadeia, vamos pintar a cadeia. Então está testando ali e está pintando. Assentador de cerâmica, está arrumando todos os meus banheiros. Então isso aí vai criando você vai gerando uma dinâmica de trabalho e aproveitando. Ou seja, eu estou gastando o próprio material, não estou nem gastando com material nessas arrumações aí, eu estou gastando o próprio material do curso. Então isso me dá uma economia imensa. Ou seja, aí R$650 já cai mais um pouquinho, que se eu fosse comprar um material para isso aí, eu gastava aí nada por preço aí, uns R$200, então já cai para R$400 e a minha casa fica bonita. E aí a gente vai criando essa situação. Esse ano nós temos 4.000 e poucos, mais outras atividades. Já estou trazendo agora, como as cadeias estão seguras, eu estou trazendo as empresas, a Ipioca já está lá dentro. Eles não estão fazendo a cachaça, tá, pessoal? Não estão fazendo a cachaça, é só a palha, só a camisaria ali. Então já tenho 30 internas trabalhando, vão chegar a 100. Elas produzem bem, aprendem rápido. E é terapia também, Quando chega à noite não precisa tomar remédio, vai dormir. Então gera isso. Para ter uma ideia, a Mallory também está montando 1.000 ventiladores com 10 internas trabalhando. Estou falando para eles aumentarem a produção para aumentar o número de internos. A gente está fazendo todo esse trabalho. O pessoal de confecções está entrando agora mais 7 empresas. A gente já foi fazer reconhecimento. Tem mais 2 empresas aí, uma de esquadrilha e outra que eu esqueci agora. Então quer dizer, e eu falo para o pessoal, aproveite, que só tenho 25 mil preços para trabalhar. Em breve eu não vou ter nenhum. Depois vai ficar, se não entrar agora, vai ficar difícil depois. Aí as vantagens para os empresários. Algumas pessoas pensam assim, mas está tirando emprego de fora. Não, muitas vezes eu estou salvando uma empresa. Porque tem um monte de empresário aí da confecções que está com o maquinário parado. Por quê? Porque os encargos sociais para contratar um servidor é muito caro. Então isso estou dando uma dinâmica. E isso, por exemplo, um preso ele vai pagar R$780. Para ele contratar um servidor aqui fora são R$2.000. Ele não vai ter fôlego para respirar nem para se levantar. E isso a gente está trabalhando cooperativa. Estão juntando 4, 5 empresas para poder ocupar um certo espaço. Então a gente está fazendo todo esse trabalho. E isso, quando ele começar a andar com as próprias pernas ali, ou seja, sair desse sufoco, ele consegue contratar aqui fora também. Então isso tudo é uma cadeia. Eu costumo dizer que uma ação boa atrai outra ação boa. Se uma ação negativa sempre vai atrair uma ação negativa. Então é questão de você agir para poder fazer acontecer. Então o que acontece? A gente trabalhando nesse sentido, eu estou dando oportunidade para o preso, ele está tendo o dinheiro dele ali para poder dar a manutenção dele ali na cadeia, ou da família que está fazendo alguma coisa. E detalhe, parte desse dinheiro ainda volta para o fundo penitenciário, ou seja, eu ainda estou capitalizando o sistema, estou diminuindo os custos do sistema. E aí a gente vai caminhar para outras áreas. Começar a contratar tornozelato, ou seja, eu vou aumentar a possibilidade do cara não voltar para a cadeia, porque muitas vezes ele está na rua, está só ali na casa dele, então a gente consegue a liberação da casa dele para o trabalho. Detalhe, a coisa melhor que tem, eu sei se ele está trabalhando ou não, a tornozeleira está lá, o OPA está na área de trabalho, para poder arrumar praças e jardins de Fortaleza. E isso é um custo muito baixo para o Estado, ou seja, está revertendo para o Estado. Mauro, vai perder, como se diz, vai tirar emprego de pessoas? Não. Primeiro que o Estado não pode nem contratar. Segundo, a mão de obra que eles têm hoje para esse tipo de serviço está envelhecida. Então não consegue bater enxada o dia todo. Então o que acontece? Aí eu utilizo essa pessoa para ser coordenador de uma certa área. Então isso tudo dá um retorno social, dá um retorno econômico para o Estado, ou seja, você está economizando para o Estado, está economizando para vocês, porque muita gente fala assim, uma vez, foi bem engraçado isso, que lá no Rio Grande do Norte vieram com 5 litros de desinfetante, eu acho que era desinfetante nuclear, que era R$209 coisa. Eu falei, que diabo é isso? Aí ele, não, é porque está na ata da administração. Eu falei,
não, mas tá vendo que eu não vou comprar, o Estado está falido, eu vou comprar um negócio desse, cara. Aí ele, mas é legal, tá na ata de resistir preço da administração. Falei justamente isso. Mas isso é imoral. Então o que faz? Eu desse jeito, peguei o processo e joguei no lixo. Vai ficar sem? Não. Eu vou mandar fazer. Nós não vamos usar desinfetante. Nós vamos usar o melhor do que isso, água sanitária. É barato e bem mais eficiente, né? E é o que eu preciso para desinfetar as cadeias, né? E aí a gente fez, né? Aí eu comprava 1 litro, que dava 5 litros de água sanitária, R$1 cada um, R$5 em vez de gastar, né? Ou seja, dá para comprar 209 litros de água sanitária. 209 litros de água sanitária dá para lavar praticamente uma cadeia toda, desinfetar ela. Porque eu faço esse trabalho também com os presos, mando tirar tudo e dou um banho na cela. Esponjinha com água sanitária do chão ao teto. Porque para desinfetar, acabar mofo e tudo, com isso eu diminuo a doença. Diminuiu bastante doença respiratória, doença de pele, então a gente diminui bastante com esse trabalho. Precisa só de água sanitária. E aí a gente tem todo esse trabalho, né, de inclusão digital, nós temos laboratório, costura, né, então a gente está dando toda essa dinâmica para o trabalho. Próximo. Sala de aula. Hoje está 2.600 e pouco, vai para 3.000 e pouco. Quando eu cheguei aqui eu queria 6.000 presos. Hoje eu tive até uma reunião com a secretária de Educação, a gente estava falando sobre justamente isso, e eu estou querendo no ano que vem começar com 6.000 presos na sala de aula. Em 2021, com 12.000 presos dentro da sala de aula. Só não conseguimos porque o pessoal não estava com essa estrutura, então está contratando os professores e tudo. Para ter uma ideia, hoje eu tenho 2.000 e poucos, tudo dentro da sala de aula. O horário, comecei a fazer, o pessoal, Mauro, o preso não vai estudar. Eu falei, vai, cara, vai estudar, tranquilo, né? Então, e estou estudando. Aí teve outra dinâmica, né? Paguei a missão, preso na sala de aula 8 horas. Aí dava 8h30, 8h45, né? Colocar quando quer. Eu falei para os agentes, mas por que não? Porque muita gente. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte: preso não pega ônibus, preso não pega engarrafamento, não pega alagamento, então não pode chegar atrasado. É literalmente o aluno cativo, né? Então, né, vamos tomar conta. Então vamos fazer o seguinte: se 8 horas não está bom, vamos colocar eles 7:50 na sala de aula. Então é só mudar a dinâmica também. Quem vai colocar é o plantão que está saindo, né? Que ele sai 8 horas, que beleza. Eu comecei a colocar, falei para colocar 8 horas, evoluiu. Por 7h30 está dentro da sala de aula. Porque o plantão que vai sair, 10:50, ele quer ter jeito de trocar de roupa e pronto para pegar, né, e ir embora. Então, quer dizer, 8 horas ele está na sala de aula até 11h30, ou seja, tudo que a gente queria fazer está acontecendo. E o professor agradece, que hoje os professores falam que o lugar mais seguro para ele trabalhar dentro do estado do Ceará é a cadeia. Porque nas escolas eles ainda, aluno desrespeita ele, né, aluno xinga, aluno chega a agredir um professor, e lá é só sim senhor e não senhor. E ainda fico agradecido que tem uma pessoa. No entanto, as metas, por exemplo, a gente está colocando um preso para aprender a ler e escrever em 4 meses. 4 meses o preso está sendo alfabetizado. Então isso é muito importante para o retorno que a gente está querendo, né? Então a ideia é, tanto na parte de educação e na parte de capacitação, a ideia é, a proposta, daqui 4 anos, todo preso que entrar dentro do sistema penitenciário será sair, no mínimo, com a profissão. Então isso é meta. Esse ano nós vamos 4.000, estamos fazendo planejamento para o ano que vem capacitar mais 6.000, né, além do choro, que a gente vai correr atrás de outras dinâmicas, né, e com o tempo vai diminuir, porque a minha população capacitada vai diminuir bastante. E isso vai me gerar uma situação que vocês vão ver daqui 6, 7 anos, ou seja, quando essa população estiver na rua, vai acontecer outra situação, que é justamente diminuir o índice de reincidência, né, que hoje gira em torno de 70%, 80%. Né? Eu costumo brincar às vezes, maldosamente, é lógico, que os outros 20 que não voltam é porque morreu na rua, né? Então, quer dizer, mas você dando essa oportunidade real, é isso que vai acontecer. Opa, a pessoa sai, para que ela se envolver com isso, ela pode trabalhar. Aí, se ela for um bom profissional, e eu estou treinando ela, e estou treinando cada vez mais aqui para fazer isso. E a grande vantagem desse trabalho, dessa educação, que eu estou fazendo... Pronto. No caso do ensino superior,
dependendo do delito, do tipo de pena, ele pode sair? Pode sim. Tá, pode sim. A gente está com alguns programas aí. Eu tenho um preso aprovado em ensino superior. Okay? E a meta é o INSEJA, né, que tem agora. Nós já estamos quebrando o recorde. Estamos nessa que vai fazer a prova agora, tem 5 mil presos para fazer a prova. No outro ensino superior, acho que 6 internos foram aprovados. A gente está preparando já para dar um cursinho, vamos supor assim, para quem quer fazer da unidade, para a gente aumentar esse número. Então a gente está caminhando para isso. Então é meta. Então a gente vai caminhar. Depois que você tem, eu acredito muito que diz a nossa bandeira do Brasil ali, ordem e progresso. Quando você coloca a ordem na casa, você consegue progredir em todo sentido. E também no caso dos cursos profissionalizantes à distância, existe isso? Existe. Mas a gente não está mais agora, é presencial mesmo. Eu quero que ele aprenda aprender maciçamente, aprender a fazer, dar uma profissão para ele que ele possa sair para o mundão e se virar sozinho, porque senão fica aquela... Já tem tanta gente desempregada, falar para a empresa ainda, adote um egresso, isso aí soa assim, meio contrassenso, porque eu tenho tanto profissional na rua, então o cara eu dando uma profissão de pedreiro para ele vai se sobressair. No entanto, a gente está via Senac já arrumando para ele empreender quando ele sair. Além dele não precisar do empregador, ele empregar. Então, quer dizer, essa é uma dinâmica. Então, se eu colocar 25 mil presos e ele, cada um, contratar mais um, são mais 25 mil pessoas que vão estar empregadas aí. Então, você consegue criar também esse tipo de trabalho. E com isso tem uma vantagem, Não é só, a gente está arrumando agora a praça, está arrumando as estradas, não é só isso. Imagina eu com a força-tarefa de preso, para quando a comunidade ali perto do presídio ali entrar de férias, a escola, o prefeito vai lá, compra o material e num mês eu vou lá e reformo a escola todinha, entrego lá aquele equipamento novo. Ou seja, qualquer um sabe que o mais caro em qualquer obra é a mão de obra. Então a gente dando essa situação, a gente consegue muito fazer isso aí. Okay? E a gente já tem feito. Imagina a gente reformar todas as carteiras de escolas quebradas para a Secretaria de Educação dentro de nossas unidades prisionais. Então isso aí a gente já está se estruturando para o ano que vem, a gente trabalhar nisso maciçamente. O Ministério Superior, se perder como? Na unidade mesmo? Não, depende da pena dele, o juiz já dá liberação para ele sair para estudar e retornar. Isso aí pode provocar até uma tornozeleira. Hoje a gente tem um equipamento simples. E o bom é que eu confiro todo dia se ele está na aula ou não. Então, está na aula, não está, então quer dizer, é fácil de fiscalizar. Então, quando a gente cria a dinâmica, fica fácil de você operar com isso aí. Vou deixar as perguntas, gente, por fim, porque não terminou a apresentação. Tem mais algumas coisas que a gente já vai respondendo quando terminar. Próximo. Aí o que acontece? Também outra dinâmica que nós criamos foi a questão da visita. Ou seja, antes era dentro da cela, naquela cela suja, fedida, todo mundo fazia sexo na frente de criança, aliciava a criança, abusava de criança, inclusive teve até um fato que a mãe teve coragem de denunciar, Isso é o que era denunciado. Estuprava visitantes, falava, você está me devendo, vou pegar tua irmã aqui, e fazia, e pronto, quem é que ia denunciar? Quem ia denunciar? Então falava que estava cobrando a dívida, mas não passa de um estuprador. Então, quer dizer, tudo isso acontecia dentro. O que hoje tem? Não tem visita mais dentro de cela. Outro detalhe, só sai para visita quem tem visita. Quem tem visita vai ficar fechado, porque aí eu diminuo aliciamento, a extorsão, molestamento, então tudo isso eu diminuo. Então isso, a possibilidade de acontecer uma coisa diminui muito. E com isso é separado. Como eu falo, hoje tudo é multiuso. O banco da igreja ali está tudo sendo utilizado para poder fazer a visitação. Detalhe, você é preso, chegou a sua visita, eu escolho o lugar que você vai ficar, você vai ocupando os espaços que o Estado tem ali, você para cá, até preencher. Porque se eu deixar à vontade, o melhor espaço ali vai ser alugado. Então eles alugam tudo. Então tem toda essa dinâmica. Então eu controlo o tempo todo. Com isso, você vê, outro dia teve
audiência na OAB, né, saiu até em alguns zaps aí, algumas familiares de presos fazendo uma encenação, falando que tinham visitação em local sujo, né, mentira pura. Por quê? Porque o crime é bem interessante. Ele usa 3 técnicas, né? A primeira, ele tenta te corromper, essa é a primeira técnica. Segunda coisa, ele tenta te intimidar, foi o que eles fizeram em janeiro. Terceira coisa, vitimismo. Todo mundo vira vítima, apanha todo dia, maltratado, isso e aquilo, né? Então, quer dizer, e com isso a gente também cria uma dinâmica, né? Por isso que eu usei muito no Rio Grande do Norte, deu certo, né? Por exemplo, o promotor vinha, Mauro, fulano de tal está falando que foi espancado, me deu o nome dele completo, eu já passava, não, está em tal unidade, esperei um pouquinho, ligava para o chefe de plantão lá, tira o fulano de tal aí para mim, coloca ele nu, faz a filmagem dele todinha para mim, de frente, de baixo, cabeça para baixo, faz a filmagem dele, aí me mandava, eu mandava para o promotor, está aqui, ó, o cara que você disse torturado. No entanto, eu estou mandando ele agora para o corpo de delito, fazer um corpo de delito para ver se tem alguma lesão. Então isso cria o quê? Credibilidade. Então, e aí eu mandava para o promotor e mandava para o juiz de execuções, né? Então isso podia ser 2 horas da manhã, eu mandava e falei, ó, só peço que me dê o nome. Igual quando vieram aqui falando que os presos estavam com os dedos quebrados, tudo quebrado, não sei o que, me dê o nome. Vocês vão ficar aqui uma semana? Me dê o nome que eu mando agora. É a coisa mais simples do mundo. Não, mas me deu o nome. E foram embora e não me deram nomes, né? Então, quer dizer, agora lógico, houve enfrentamento, né? Quando a gente foi tirar as televisões em janeiro, para ter uma ideia, nós autuamos mais de 1.100 presos. Ou seja, criminalmente. Você chega numa aula, bora, prepara a televisão que nós vamos tirar todas as televisões. Aqui vocês não vão tirar não. Quem manda aqui é o crime. Será que eu vou ter que usar a força para tirar? Cai para dentro, se entrar vai morrer. Não morreu ninguém, a gente tirou os televisores. Agora lógico, onde houve resistência, eu vou falar de novo, né? Não dá para ser com a flor, né? Detalhe, meu agente também não vai sair na porrada com um moleque de 20 anos. Meu agente não vai ficar tomando pedrada. Meu agente não vai tomar facada. Então a gente usa os equipamentos que a gente tem e o treinamento que nós temos, né? Então essas coisas a gente usa. Machucou, primeira coisa, se machucou o preso durante um confronto, primeira coisa é procedimento nosso, atendimento médico. Segundo, delegacia para responder. E terceiro, corpo de delito. Então isso é importante. Saiu uma matéria no jornal, tortura na penitenciária, foi incrível, né? Que não aparece ninguém para falar que não acontece com nenhum pé rapado. Não acontece nenhum pé rapado. Geralmente as pessoas aparecem para defender só quem tem dinheiro. É incrível, assim. E as lideranças, porque primeiro dia, quando começou os ataques, lógico que, né, a gente trabalha com segurança, então eu já tinha mapeado todas as lideranças. Quando começou os ataques na rua, de noite nós fomos lá e começamos a bater na cela. Cela tal, Joãozinho, para cá, você vai ser retirado daqui. Eu retirei todas as lideranças de dentro da unidade, coloquei tudo num lugar só, tudo juntinho, né? Aí quando a gente foi movimentar para um local definitivo eles, eu tirei comando vermelho, levei para lá, tirei GDE, levei para lá. Quando eu fui levar o PCC, eles quiseram encarar a minha equipe. Novamente nós entramos e resolvemos, ou seja, 33 presos, jogando coisa, quebrando lâmpada, usando no escuro, usando como faca as lâmpadas, né, contra 8 agentes. Nós resolvemos e levamos, né? Então, quer dizer, uma noite de tortura. Ele não fala o risco que o meu agente correu, ele não fala da disposição que ele estava, e você vê que era tudo armado, que o confronto estava lá dentro, estava cheio de advogado na porta. Aí depois pagaram uma comissão de advogados, ou seja, foi um colegiado, né? Diz que os advogados tinham 500 mil motivos para defendê-lo. Para mim está ótimo, entra naquela fase de descapitalização. Quanto mais eles gastarem, melhor para a gente, né? Aí tentaram fazer o que com isso? Desqualificar, ou seja, descaracterizar o enfrentamento, o amotinamento dele para coitadinhos, foram torturados. Não colou, né? Foi terminado o PAT, eles tiveram a punição deles
administrativa, ou seja, vai regredir a pena dele, ou seja, ele vai ter que puxar mais um pouquinho com a gente e ainda vai receber uma condenação, que na parte criminal o Ministério Público denunciou. Então denunciou todos os 33 por amotinamento, desacato, resistência, né? Então isso é importante, ou seja, é uma nova dinâmica que a gente está dando no sistema, porque antes aí acaba aquela sensação, não tem nada a perder, né? Tem a liberdade, eu costumo dizer. Então quiser ficar aqui, igual eu falo para o preso, te estou dando uma oportunidade para você não voltar para cá, você só volta se for sem vergonha. Mas se quiser voltar, a gente cuida, estamos aqui para isso. É igual eu falo para o André, prende que a gente cuida, né? Estamos aqui para isso, né? Então prendeu, não sou eu que coloquei lá, eu só vou cuidar. E com isso a gente criou essa dinâmica, né? Ali, ó, espaços kids, né? A gente criou um espaço kid, ou seja, é separado, a social é só o parente, é no pátio ali na cadeira. Criança, em outros espaços, ó, vê na parte de cima ali, a sala de aula, né, com ventilador, a criança e as gestantes. Como é que a gente faz isso? Para a criança, justamente para não achar que aquela bandalheira que eles viam antes é natural. Porque se pensa, muitas dessas crianças estão na sua formação de caráter. Então, se eu não tomar esse cuidado, futuramente só vai virar meu cliente. Então, isso é muito ruim. Então, você mistura essa dinâmica. Então, eu levo o pai dela, coloco lá o parente dela, deixo lá, trago a criança, depois tiro a criança e depois eu recolho ele. Não dá impressão de cadeia. Então, a gente cria uma dinâmica para isso. As gestantes são separadas das crianças? Podia ser misturado? Podia. Não podia. Porque a gente tem aquele equipamento body scan, que tira o raio-x da pessoa. E até os 3 meses, apesar que as normas não proíbem, até os 3 meses a gente evita de passar a pessoa no body scan. Com isso, todo mundo ficou grávido. Às vezes até homem passa, eu estou grávida, eu não posso passar no body scan. Não, então a gente leva para ali. Foi justamente nessa que a gente pegou aquele cidadão, que aquele era um preso, com um celular introduzido, mesmo sob vigilância. Né? Então o que eles usam? Usam as grávidas como mula. Então, inclusive obrigava as grávidas, está grávida, entra isso, seu marido vai morrer lá dentro. Então a coitada era obrigada. Quando a gente criou esse filtro, acabou isso. Porque simples de novo, eu trago o preso, coloco na sala de aula. Entra a visitante, só passo pelo detector de metais para ver se não está carregando arma, coloco dentro da sala de aula. Eles têm a visita. Teve a visita, terminou, a gestante vai embora. Eu pego o preso e passo no equipamento. Então não tem jeito de esconder. Então todo preso que tem a visita na sala de aula, eu vou lá e passo no equipamento. Ou seja, eu faço um raio-x nele. Então não tem como ele esconder nada. Então isso ajuda a gente. Então zerou praticamente essa parte de entrada de celulares. E até hoje, nós tivemos 90 mil visitantes dentro do sistema penitenciário. Sendo que, isso 90 mil, multiplica assim, antes era visita quarta e domingo. Eu dizia que era rota de abastecimento, né? Então ia 2 vezes lá só para levar droga, levar coisa e pegar dinheiro e tirar e fazer aquela dinâmica toda deles lá. Hoje a visita é de 15 em 15 dias. Ou seja, eu diminuí a quantidade de visitantes lá dentro. Então imagina, se tivesse com a mesma dinâmica de antes, a gente multiplicava isso aí por 1 vez por semana dobra, 2 vezes por semana triplica, 270 mil visitantes lá. Então quer dizer, a gente diminuiu, ainda tem esse tanto de visitante. Então quer dizer, com isso a gente melhorou a nossa dinâmica. E detalhe, igual eu falo para o preso, antes era bônus fazer parte de facção, agora é só ônus. Ou seja, a visita do preso comum é desse jeito. A visita de quem quer fazer aquela liderança, que eu fiz 2 coisas durante os ataques. Eu tirei os cabeças e cortei os braços. Ou seja, aquele preso que realmente executava, o soldado do crime, que ia fazer para lá e para cá aprontar. Que falava, vai lá e faz. Então o cara tem que ter coragem lá para fazer. Eu também tirei esse cara de lá. E joguei ele na segurança máxima. Criei uma ala de segurança máxima. O que é a segurança máxima? O preso comum tem visita de 15 dias. O preso de segurança máxima tem visita 1 vez por mês. O preso comum tem esse contato físico ainda, carinho da família. O preso de segurança máxima é via interfone. Tem um vidro e via interfone. Oi. Amor, não compensa ser mais do crime, que tá ruim. Então isso melhora a nossa dinâmica. Então tudo isso a gente faz justamente para isso. E eu sou bem simples em falar. É bem simples assim. Quem quer ser do crime, a gente vai endurecer cada vez mais. Então a gente dá essa dinâmica aí.
Lógico que tudo previsto em lei, né? Tudo previsto em lei. Próximo. Aí o treinamento dos agentes, na área de trabalho. Quando eu estava no Rio Grande do Norte, eu ouvi dizer, no Ceará tem massoterapia para preso. Falei, como é que é? Aí eu liguei para cá, tem massoterapia para preso? É uma nova situação que nós estamos fazendo aqui. É mesmo, é? Pô, gente, não tem não, bacana. Hoje tem massoterapia para gente, na hora de trabalho. Ou seja, olha, esse equipamento meu aqui pesa uns 5 quilos. Né? Então quer dizer... Oi? Lógico que não, né? Então, o que acontece? Eu coloco o realinhador de coluna lá, faço a massagem nele, 15 minutinhos, tiro ele do posto lá, substitui, faz a massagem, ele volta zeradão, né? Volta mais feliz, mais valorizado, e você diminui os atestados médicos. Né? Então, isso valoriza o servidor e eu coloco ele mostrando que ele tem mais apoio. Então, com isso, a gente realmente valoriza. Hoje, desde quando eu vim para cá, a gente já treinou 2.600 servidores, né, nas mais diversas práticas. Ou seja, hoje eu falo tranquilamente. Cada dia que passa, fica mais difícil a gente perder uma cadeia para preso. O preso, vou fazer rebelião. Tenta. Porque eles tentaram janeiro todo, nós não perdemos uma cadeia. E tinha toda aquela problemática, não tinha equipamento, não tinha armamento, os agentes não tinham treinamento adequado. Né? Então hoje a gente já avançou, aí eu tenho 3.600 agentes, eu tenho 2.600 já treinados, só falta 1.000. Daqui para o final do ano a gente chega lá. Aqui embaixo, a gente está começando a ficar enjoado dentro do sistema penitenciário, estou colocando porcelanato no alojamento dos agentes. Aí fala, pô, você fala em economizar e está gastando dinheiro com porcelanato para a gente dentro. Estou. Só que eu não estou gastando dinheiro. Zero custo para o Estado. Estou transformando o lixo em benefício para a gente. Logo, eu ainda estou economizando para o Estado. Né? Por quê? Tinha as marmitex que era fonte de sujeira. Né? Só mosca e marmitex é de alumínio. Eles amassavam, é metal, transformavam na faca, né? E furavam o pescoço das pessoas. Hoje, toda marmitex que entra para a cela central, 20 marmitex, eles têm que devolver elas lavadas. Almoçou, lava, devolve. E toda marmitex, toda a reciclagem, marmitex e garrafas PET, que forem para reciclagem, todo o dinheiro só tem um lugar de destino, né? Sob o comando do diretor e fiscalizado pelos agentes. Os locais onde o agente prevalece: alojamento, refeitório e banheiro. Então a gente está remodelando tudo. Numa unidade com 1.500 presos, eu devo tirar 1 tonelada de marmitex por mês. Vezes R$2, né? Dá R$2.000 por mês. Dá para arrumar qualquer alojamento aí rapidinho. Em um ano está um brinco. Tem uma unidade que está avançando tanto que já tem até a sala de jogos para a gente ali, para na hora do almoço, 20 minutinhos, ele jogar o pebolim dele ali, ou o ping-pong dele ali. Ou seja, eu ainda dou uma dinâmica para não deixar ele sentado, só sedentário, né? Então quer dizer, já melhora a estrutura dele, e além desses 20 minutos, fazer uma diferença danada para ele. Então, tudo isso a gente está criando essa dinâmica. Próximo. Nossa ouvidoria é premiada, né? Pela Controladoria Geral da União, né? Justamente porque tudo que chega eu apuro, né? Tudo que chega eu apuro. Pode ser o secretário corrupto, aí eu mando para a CGD, que é o órgão, solicito que seja aberto procedimento para investigação, que nada melhor do que a investigação. A investigação te investiga, se você deve, você paga, se não deve, né? Tem um atestado lá que você não deve, né? Então isso é importante para a gente. E retorno imediato, né? Então isso aí a gente tem feito. Então a gente vê muito, né, que as pessoas denunciam muita coisa que não tem nada a ver. E também eu uso para investigar, justamente que como eu mexi, né, o pessoal costuma dizer que eu mexi num vespeiro, e realmente não é só o preso, né? Não estou fazendo raiva só no preso, estou fazendo raiva no agente corrupto, estou fazendo raiva nas empresas que ganhavam dinheiro dentro do sistema. Então tem toda uma dinâmica. Então eu posso ser sabotado, né? Então alguém pode estar lá. Então se fez, eu vou investigar. Opa, por que você fez? Teve ocorrência? Não, tá.
então você está fora da lei. Então cada um responde pelos seus atos, né? Então tem que ser bem transparente nisso aí. Então a gente tem trabalhado em cima disso aí. Isso aí é o prêmio que eles receberam, né? Próximo. A gente costuma dizer, né, que tem um ato de batismo ali, a gente costuma dizer que quem batizava antes eram as facções, hoje quem batiza é o Estado, né? Porque hoje eu só não vou falar que estão na igreja aqui porque não tá do jeito que eu quero ainda, mas Alcaçuz, quando perguntava como está Alcaçuz, eu estou na igreja, porque segunda, quarta e sexta era culto, terça, quinta e sábado era missa, em todos os pavilhões. Então isso aí era uma carga de coisa boa, porque o que acontece? A gente tem que mudar os valores deles também, muitas vezes e outra dinâmica que a gente está vendo junto com as pessoas religiosas, que a gente está mudando essa dinâmica. Fala, Mauro, a melhor coisa que tem é do jeito que está. Por quê? Hoje eu vou lá, eu prego a palavra, eu faço isso, faço aquilo, eu faço minha missa, e o preso vai entender aquilo ali. Antigamente eu fazia a mesma coisa, ele, amém, Senhor, aceito Jesus, ia para outra rodinha ali e fumava maconha na minha frente, né? Então, quer dizer, hoje não tem nem cigarro, né? Hoje costumo dizer que está um spa, né, dentro da cadeia, não tem nem cigarro dentro da cadeia, ou seja, questão de saúde pública, né? E tanta gente fala, se você tiver um cigarro, meu filho, é só tirar, né? No começo, né, é igual droga, quando você diminui o ritmo de droga, começa a ter, né, como se diz, abstinência lá, tem né, você tem um socorrista, tem um enfermeiro, tem medicamento, então você cria toda essa situação, você consegue fazer purificar na realidade o ser humano, que é só questão de purificação. Se não tiver, o organismo foi feito para reagir, então ele vai reagir e vai purificar, né? Então com isso aí a gente tem feito, né, é muito grande, né? Depois eu quero, cadê minha assessora de imprensa aí? Depois eu quero que coloque também o casamento, né? Nós estamos pregando tudo. Já tem aí o casamento? A união da família. Já tem no site. Já tem no site, né? Vocês podem entrar lá. Teve... Quantos casaram agora no IPPO2? 25 casamentos. Aí vai ter mais... No próximo 26 casais. Então, entendeu? Então a gente está incentivando o elo com a família, né? Então tudo isso... Então a gente está criando outros vínculos, outras realidades para eles, né? Então a gente está... de terno, vestido, olha que coisa linda. Convidados, né? Cada um pode convidar 2 ou 3 pessoas mais próximas. Então, cadê as fotos, sessão de fotos aí? Depois coloca também na próxima apresentação, já vai acrescentando essas coisas para a gente. Então a gente vai mudando a dinâmica, igual eu falo, se quando teve ordem e progresso, dá para fazer de tudo lá, né? Uma coisa que a gente cortou também foi, não tem encontro íntimo, ok? Não tem sexo dentro da unidade prisional. Aí eu estava em Alcaçuz, essa em Alcaçuz também eu cortei, quando saí de lá já tinha 2 anos que não tinha. Na Alcaçuz não, no sistema todo do Rio Grande do Norte. Aí uma imprensa francesa veio uma imprensa francesa, aí a repórter me perguntou, né, já orientado pelo direito humano, secretário, o senhor não é muito desumano de não deixar de ter sexo? Eu falei, os franceses são? Os franceses são? Porque lá não tem. Desumano é só o brasileiro. E nem aqui está na lei, se não tem lei, né? Não está na lei, eu não tenho que fazer, né? Então a gente cria essa dinâmica. Outro dia no presídio feminino lá também, eu estava cercado de visitantes lá, eles me perguntando, eu respondendo, já tinha uns 40 minutos, aí vai criando a intimidade assim, né? O pessoal vai... Aí daqui um pouco Posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falo, pode, não é uma pergunta, você já fez 10, mas pode fazer mais uma. Aí ela, o senhor não gosta de sexo não? Olha só, eu gosto muito, por isso que eu não venho preso. Então é essa, quem não gosta é quem vem preso, né? Então é essa dinâmica. Então a gente, cada coisa assim, que, né, como se a gente fosse culpado da situação, né? Então a culpa não foi eu que provoquei, foi vocês, então é só não vir preso. É igual uma vez eu estava tomando um arroxo de um bispo, do meu lado, lá na minha sala com o Dias Mano, ele
me arrochando. Ele começou até bem, assim, falando de educação, que, né, que tinha que investir em educação também. Aí ele veio com a fala de Nelson Mandela, que eu não concordo, né? Quer conhecer seu país, veja as prisões. Está errado. Quer conhecer seu país, veja suas escolas. Porque se suas escolas forem boas, suas prisões vão estar vazias, né? Então, não é porque o cara foi um expoente, né? Reconheço ele como expoente, que ele está certo de tudo. Então a gente tem que analisar, não posso ser burro, né? Então a gente tem que analisar a situação. Então, isso. E eu falei, e detalhe, penitência não foi eu que arrumei, foi a igreja. E quando eu colocar a pessoa está na penitência, outra coisa que ele não pode estar feliz, não pode estar é feliz. Penitência é local de reflexão, né? Então tem que refletir o que eu errei, o que eu pisei na bola, né? Então é basicamente isso. É igual eu falei, então o senhor vê que tudo tem disciplina, é igual na igreja. Se eu chegar na igreja, né? Aí fala que eu sou torturador porque coloco os presos sentados de costas para mim com a mão na cabeça. E na igreja coloca de joelho. Não, mas isso não é tortura, é procedimento. Ou na audiência que eu tenho que ficar caladinho lá, só responder o que me pergunta, né? Ou numa boa escola que os alunos andam tudo de mão para trás, em filinha, tudo, né? Então eu não inventei nada, eu só trouxe o que tem de melhor para educar uma pessoa, porque aquelas pessoas que estão lá dentro, isso aí é o fim do mundo, e elas estão justamente por isso, porque nunca respeitou nada. Então você começa a criar uma dinâmica e dá responsabilidade, né? Então isso é dinâmica de trabalho. Então a gente não está humilhando ninguém, né? Quando eu coloco um preso lá no fundo, sentado com a mão na cabeça de costas, para mim, primeiro, que eu trabalho em menor número. Segundo, o que pode me atingir, né, são as mãos. Então se tiver todo mundo em pé aqui conversando, todo mundo jogar ao mesmo tempo uma pedra em mim, eu não consigo nem sacar minha arma aqui, né? Tem 50 pessoas aqui, eu não vou tomar 50 pedradas, no mínimo aqui eu vou para o chão, né? Então isso é básico. De costas para mim, para não ver quantas pessoas eu tenho, que tipo de equipamento eu tenho. Quando eu vou tirar um preso, eles estão a uma distância maior, porque se levantar, virar, dá tempo de eu reagir, fechar a porta. Então tudo isso é questão, não para humilhar a pessoa, mas um procedimento de segurança calculado, para diminuir os riscos do meu agente de trabalho ali. Então tudo isso é uma dinâmica de trabalho, né? Tanto quando está tranquilo, você viu que está tudo tranquilo, você, atenção aos presos, tira a mão da cabeça e coloca no joelho. Então tudo isso você faz, né? Então toda essa dinâmica. Detalhe, quem mais sofre com isso é a gente, porque às vezes uma operação demora, o cara está sentado confortavelmente, mas a gente está em pé, né? Então, e pesado, né? Como se diz, a gente diz com a indumentária nossa aqui. Então tudo isso é trabalho. Então as pessoas levam as coisas para onde, né? Para onde não deve. Próximo. E com o fechamento das cadeias, eu tenho algumas unidades. Você vê que não tem estrutura de cadeia, é a altura do muro ali, né? Até um manco pula ali, né? Até o meu joelho machucado eu consigo pular. Então o que acontece? Mas eu tenho uma estrutura de algumas unidades aí em algumas cidades, eu tenho 20, né, para fazer o sistema PAC, né, que é um sistema, uma associação de proteção a encarcerado. Então quer dizer, estou esperando, ou seja, a manutenção. Primeiro que é vantagem para a gente trabalha com preço selecionado, né, eles tem todo um perfil para preço selecionado. Segundo, que cai a metade do custo para o Estado, então isso também é interessante para a gente. Aí o pessoal fala, pô, não, mas isso é dinheiro público. Eu, não, filho, isso é dinheiro meu. Eu pago 27,5% de imposto por 0,5%. Não tem direito a nada, eu não tenho direito a nada. Porque minha saúde é particular, minha escola é particular, tudo é particular. E quando eu vou lá reclamar lá, eles me devolvem só 1/3 disso aí. Então, quer dizer, é um absurdo. Aí eu vou gastar? Então, quer dizer, eu me preocupo muito em gastar dinheiro lá dentro da secretaria, tudo, né, é bem gasto, ou seja, a gente se preocupa muito. Com isso aí, só com o fechamento das cadeias, para você ter uma ideia, de lá para cá a gente já economizou na faixa de 15 a 20 milhões, só com o custo dessas unidades prisionais. Só para você ver com a dinâmica, água, luz, viatura para os deslocamentos que eram bem mais longos. Então tudo isso a gente criou essa dinâmica e diminuiu esses custos. Então a gente tem pensado muito nisso aí. Próximo. Né, com isso, né, a gente tem até que atualizar agora, que não é o Amazonas a última, né?
o Amazonas matou 55, eu mandei 20 para lá. Hoje vou parar. Ou seja, eu coloco muito o Amazonas aqui, porque lá aconteceu mais ou menos em janeiro de 2017, juntamente com o Rio Grande do Norte. Eu já estou no segundo estado, arrumando o segundo estado, e o Amazonas ainda está marcando passo lá, ou seja, morreu gente novo. Então, quer dizer, se o estado não tomar conta, se não tomar as providências, acontece isso aí. Para ter uma ideia, no Amazonas não tinha nenhum agente penitenciário efetivo, era uma empresa particular que toma conta. Quer dizer, detalhe, o preso aqui custa R$ 2.500, lá custa R$ 4.700. E detalhe, não tem segurança nenhuma. E detalhe, o cara continua ganhando dinheiro dentro da cadeia. Então isso é muito ruim quando o Estado não assume o seu papel. E detalhe, agora não, porque a força foi para lá. Então quer dizer, já tem uma dinâmica, já está trabalhando dentro dessa nossa doutrina. E agora é o Pará. O Pará também não tinha efetivo. Agora que chamou 500, 400 e pouco, vamos chamar mais 600. E vão dar um treinamento já dentro dessa nova doutrina. Então isso é importante para a gente. Então isso melhora bastante. Criança que, quando não tem um controle, deixa a visita de qualquer jeito, essa criança foi estuprada o ano passado aqui no Ceará. Uma criança de 11 anos foi estuprada na cadeia. E isso é a mãe que teve coragem. E as outras? Porque se você me denunciar, seu marido, seu parente, seu morre aqui dentro. Então quer dizer, não vai denunciar. Essa é que teve coragem. E Alcaçuz foi o que provocou a minha ida para lá. Em 2016 eu tinha estado aqui quando rebelaram as cadeias aqui. Aí a gente tomou 4 unidades, fiquei uns 6 meses aqui arrumando as cadeias aqui, aí a gente deu uma arrumada e foi embora. Mas o Alcaçuz foi justamente isso. Eu fui para lá, 14 dias rebelado, tinha morrido 26 pessoas e deixaram 14 dias rebelados ainda. A primeira coisa que eu fiz foi colocar uma bandeira do Brasil quando a gente entrou lá. A bandeira que estava na minha gaveta do meu armário lá, porque eu achava um absurdo no máximo de uma instituição pública estar hasteado a bandeira do crime, que colocaram a bandeira RN, facção, PCC. Então, absurdo. E foi o que provocou a nossa estadia lá. Que está 14 dias rebelado, nós chegamos lá em 15 minutos, nós retomamos uma cadeia. Então, quer dizer, não teve essa... E tinha 12 armas de fogo na mão dos presos. Então, quer dizer, toda essa dinâmica de situação. E lá foi bem interessante também que a gente faz um levantamento, eu tinha contato com o Ministério Público, porque a gente tinha estado aqui em 2016 e 2017, quando a gente foi para lá, o Ministério Público já tinha feito contato. Mauro, o pessoal do Ministério Público lá do Rio Grande do Norte quer falar contigo. Eu já conversava via Zap. E eu já tinha quem são as lideranças de lá. Aí eles começaram a me dar as lideranças, eu já sabia. Quando a gente dominou lá, aí os presos controlamos, aí eu falei, quem é a liderança aí? Bora, aparece a liderança, que eu sou líder. Eu estou na frente, cadê a liderança? Está escondido? Não acredito não. Mas eu tenho o nome de vocês, vamos lá. Aí a gente foi lá e foi buscando. Eu tirei 16 líderes de lá. Aí quando eu tirei, aí os presos lá, vai mandar a gente pro federal? Federal? Não, filho, você não é leão não, você é gatinho. Não estou separando vocês para federal, estou separando vocês para fazer faxina. Não estava sob a administração de vocês? Literalmente estava na merda mesmo. Para tudo entupido, tudo estragado, tudo... É vocês que vão limpar. Porque lá eles falaram, se você colocar um preso para limpar aqui, a facção mata. Bacana, eu coloquei os líderes para trabalhar. Não morreu ninguém. Depois todo mundo queria trabalhar. Então, quer dizer, essa dinâmica. Outra coisa interessante lá foi que quando eu entrei lá, de 50 celas, 43 estavam sem porta, eles tinham arrancado as portas. Aí quando eu entrei no pátio, falei, cara, vocês são os presos mais burros que eu já vi na vida, cara. Eu nunca vi preso tão burro nesse Brasil todo como vocês. Vocês destruíram a porta da casa de vocês? Você acha que eu vou entrar com minha equipe aqui, arriscar a vida da minha equipe, depois de deixar você solto aqui? Ainda bem que sobrou 7 células, 490 dividido por 7 células dá quanto? 70. Porque eu tinha que entrar com as equipes para trabalhar. Eu não ia colocar um cidadão lá para trabalhar com preso solto, Então tinha 6 portas mais ou menos e uma meia torta, assim, que a gente fechava mais ou menos. Falei, se essa porta cair, que se sair vai tomar tiro, Isso é básico. Aí nós fechamos, colocou lá, rapaz, foi 400. Ficou o primeiro dia, a gente conseguiu arrumar 3 portas, aí foi diminuindo até arrumando dia e noite as portas lá, mas eles ficaram
mais de semana lá, bem apertadinho, muito apertado, né? E aí a gente trabalha outra coisa de liderança também, né? Como é que eu vou saber? Eu tinha tirado 16, mas 490 não tem só 16 que manda, né? Então deixa eu ver. Aí eu não tinha mais informação, como é que eu vou analisar isso? Simples. Uma célula com 70 presos, né? E eu rondando a noite lá, com 70 presos, 8 camas. Aí quando eu dou a volta por trás lá na coisa, tinha um por cama. Quem são esses? Líderes. Eu não falei nada, dei a volta, anotei. Aí quando arrumou outra célula, eu tirei esses 8 líderes de cada célula. Então eram 7, deu 56. É bacana, 56 líderes separados, ou seja, os caras que tinham moral dentro do presídio. Aí desses 56, dando outra voltinha lá, né? Aí desses 56 tinha 8 na cama. Opa, olha mais líder aqui. Então eram os líderes dos líderes. Então quer dizer, e eles são burros, né? Eles querem aparecer, mostrar, né? E a gente agradece, né? Porque a gente faz trabalho. Então tem toda essa dinâmica de trabalho. Então você consegue separar toda essa situação. Então com isso a gente consegue separar. Próximo. E aí a gente começa, né? Quando tem o Estado tem capacidade, já treinei agentes já estão em Manaus, né? Agora foram para o Pará. A ressocialização, né? A gente já está trabalhando nisso na questão dos presos trabalhando, dos presos sendo capacitados, já tem mais de 1.000 presos capacitados, daqui para o final do ano a gente fecha aí, tem mais de 1.000 presos capacitados, mais de 400 e tantos aí sendo capacitados, e aí a gente está aumentando essa dinâmica de trabalho, e com isso a gente vai mostrando que dá para fazer. Então você observa que não é só entrar e usar a força, né? Você estabiliza e são várias ações ao mesmo tempo, caminhando, né? E trabalhando para poder fazer. Ou seja, eu costumo dizer que a gente trabalha igual cavalo, só não relincha para não puxar carroça, não, você dá uma relinchada, o cara vem e coloca uma carroça aqui, não, tá bom não, toma, puxa um pezinho aí também. Então a gente está trabalhando nesse sentido, né? Os agentes estão com outra dinâmica, outra mentalidade, estão com outro apoio, né? Estão com outro apoio. Para ter uma ideia, os agentes muitas vezes quando achavam um celular, o preso virava a cadeia para expulsar o agente da cadeia, ou seja, né, falava, é melhor sair daqui, ou senão a gente vai quebrar, e eles não tinham como fazer isso, segurar, e realmente o crime se empoderava, né? E o que nós fizemos nada mais que a obrigação, ocupar espaço e enfrentamento, né? Enfrentamento. E isso, as forças de segurança nos ajudou muito. E outra vantagem também, desde janeiro, nenhuma força de segurança entra no nosso sistema penitenciário, a não ser para visitar, né? E muita gente está indo visitar também, né? Justamente a gente faz essa palestra aqui, né? As pessoas ainda ficam incrédulas, né? Falam, não, igual o pessoal do Sindicato das Confecções, né? Falam, não, eu vou confessar para vocês que a gente faz a visita técnica, né? Eu não acreditava nisso não, porque fotografia e papel aceita tudo, né? Se eu colocar assim, só tem anjo preso, o papel aceita, né? Então, quer dizer, é importante ver essa dinâmica, né? O pessoal está indo visitar, é importante ver as cadeias, é importante ver que as cadeias não tem mais cheiro de cadeia, né? Tem que estar na lei, tem que estar limpo, né? A obrigação é do preso. Então, a gente criou toda essa dinâmica e mostrando realmente que dá para fazer. Não é mágica, não é nada, é só trabalho, e eu costumo dizer, né? A gente trabalha para o futuro dos nossos filhos, né? Ou senão nossos filhos vão ser sem futuro. Daqui a uns dias não podem nem sair de casa, né? Quantos pais não perdem seus filhos aí para o crime? E quantos criminosos não tiram os filhos dos pais, né? Então isso aí a gente tem que trabalhar muito para poder sempre trabalhar. E próximo aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí. Próximo. É isso aí. E é só para mostrar o nosso trabalho, né? Que ver que a gente está trabalhando, é um trabalho continuado, é um trabalho esforço e abnegado dos agentes. A gente trabalha muito em cima disso aí, valorizando o servidor, dando responsabilidade ao servidor, e estou aberto a perguntas aí. Meu muito obrigado pela atenção dos senhores. Cara, o senhor já começou a escrever seu livro sobre esse case de sucesso? Porque a gente percebe claramente que o senhor utilizou muitos princípios da área da administração, né? O princípio da liderança, o princípio da divisão do trabalho, o princípio da disciplina, o princípio da dinâmica de grupo, enfim, o senhor estabeleceu uma série de parâmetros
que, a meu ver, não deveria ficar somente no Ceará e no Rio Grande do Norte, mas isso poderia ser disseminado por todo o Brasil e quem sabe até para o exterior, né, como modelo de gestão de um presídio. Sabe? Parabéns pela sua palestra e pelo seu trabalho. Obrigado. A gente tem com tanto trabalho, não tem muito tempo, né? Eu tenho algumas pessoas que estão escrevendo alguma coisa a meu respeito, e quando eu tenho tempo eu gravo e mando para eles poderem, né? Então a gente está trabalhando nisso aí, né? Mas a doutrina a gente tem apostilado, tem muita coisa escrita que pode ser colocada, mas um livro ainda não saiu por falta de tempo, né? Porque para eu escrever aí eu paro de trabalhar. E a gente, hoje o pessoal fala, pô, depois do expediente aqui tá cedo, tá 8h30, às vezes 10h30 eu tô lá na secretaria despachando os documentos, que eu só consigo trabalhar depois que todo mundo vai embora e eu consigo despachar a documentação. E quase não tem documento. Boa noite a todos. Presidente Velho, parabéns por trazer um ídolo, né, como Luiz Mauro. E essa sua dinâmica já o eleva para a história da segurança pública do nosso Estado. Eleva a nível de General Cid Bezerra, Coronel Gondim, dentre outros que marcaram, fizeram história por conta do enfrentamento. E depois que o senhor entrou nesse curto espaço de tempo, nos dá uma sensação de segurança, principalmente eu que sou do interior. Meu interior é muito tranquilo, mas depois que o presídio saiu de lá, Jaguaribe, a gente se sente mais tranquilo ainda. Quanto é lado, aí eu falei, poxa, o povo cearense agora vai mandar embora. Vai falar, o que esse maluco veio fazer aqui? Né? Aí saiu a pesquisa, 93% de cearenses pedindo para que continuasse. Aí, quer dizer, dá só mais ânimo. E você via na rua as pessoas quando te encontram, falam, não desiste não, não vai embora não abandone a gente não. Então isso é muito gratificante para o nosso trabalho. Então isso é muito importante. O povo cearense está de parabéns. É um povo bravo. Bom, você já falou o que eu ia falar. Agradecer realmente, né, a sua participação. Acho que o nosso Estado só ganhou, né, com isso. E a gente notório realmente o que melhorou nesse período. E eu gostaria que você não saísse daqui, né? Todos nós. E eu tenho aqui um exemplo que eu estava falando para ele hoje. Eu moro no Bom das Dunas hoje, de janeiro. Comecei a morar lá em janeiro até agora. Quando eu cheguei, realmente tinha muitos problemas, né? Questão de violência. Acabou. Agora bote um carrinho lá de cima. Tinha que tirar os carrinhos. A fiscalização. Nós tínhamos 4, acho que só tem agora. Mas isso é brincadeira, mas vale a pena também. Mas eu quero só lhe parabenizar pela palestra. Eu estou aqui desde 11 meses esperando por essa palestra. Tá bom? E acompanho, eu sou fã, fãzócio, eu sei que passamos por muitos problemas. Você deve ter sofrido bastante esse período de tanta acusação, mas eu acho que hoje esclareceu bastante. Eu acho que o Ceará só tem que agradecer ao Camilo, né? Porque o Camilo realmente no começo era muito pacífico, penou que só e arranjou agora um macho. Político, mas assim, vocês têm um grande governador como gestor, né? Muito parabéns, muito. Assim, o pessoal fala assim, o pessoal sempre quer achar ele teve um momento de fraqueza nenhum, a gente não recuou, nem para pegar impulso, para frente. Pode ter certeza, toda vez que tinha um ataque numa noite, a gente tinha uma ação de arroxo lá dentro, ou seja, cortava de visita ou dificultava cada vez mais a vida do preso. Só ele lhes dá autonomia total, sim, já isso mudou aí, de gestão. pode ter certeza que ele deu mesmo. E todo o apoio, além de toda a logística também. Doutor Ismael, só uma pergunta simples. O senhor criou muitos inimigos, né, na família do preso, dos próprios traficantes, nas empresas que apoiaram esse pessoal, né? Como você se superou e qual a sua tática para organizar esse sistema que era tão desorganizado antes? Primeiro, com trabalho. Segundo, inimigo, quando eu vim para cá já tinha uns 30 mil querendo me matar. Então, mais 30 mil a mais, 30 mil a menos, não faz diferença não. E segundo, a única coisa que a gente tem certo na vida é a morte, né? Então a gente toma as nossas precauções e faz o trabalho, né? Porque medo, assim, superou, não, eu sou normal, sangue normal, mas a gente trabalha para poder, alguém tem que fazer, né? Então o agente penitenciário faz isso. Para
você já conhecia antes o sistema ou você foi... Já 2016, na realidade desde 2013 que a gente já tinha contato com o pessoal daqui, porque como o colega falou lá, né, em 2016, vocês não sabem, tinha 19 estados aqui. Dentro desses 19 estados aqui eram 40, 50 e poucos agentes só. Ou seja, e eu tinha acionado esses 19 estados num telefone de 11 horas a 2 horas da manhã via Zap. No outro dia eles estavam aqui. Ou seja, por quê? Porque a gente tem mais de 2.000 agentes no Brasil todo treinado. A gente faz esse treinamento desde 2004 em Brasília. Então a gente tem uma rede de agentes para poder fazer isso, né? Então tem toda uma dinâmica por trás disso, é muito trabalho. Assim. Então é trabalho formiguinha que agora está aparecendo. Né? Então a gente tem toda e já conhecia. Né? Aqui você conhece, e quando você vai para um local você já faz um levantamento rápido. E detalhe, preso, eu fui para Portugal também dar um treinamento lá para o pessoal do GISP, naquela época, e preso é igual em todo lugar. Se você der espaço, ele toma conta. Né? Então, combater o crime é fácil em qualquer lugar, é só enfrentar. Secretário, aqui. É bom que você saiba que pode ter os inimigos, mas com certeza você tem muito mais amigos. Em janeiro, quando a cidade estava naquele caos, naquela situação toda, eu que moro aqui há 5 anos, eu nasci nessa terra maravilhosa, convivo dela, várias vezes a consulta da família para que nós voltássemos para casa com medo das situações, os textos eram longos dizendo que o que estava acontecendo era necessário e importante. Então você teve vários defendendo as suas atitudes. É importante que você entenda que há as pessoas no anonimato defendendo o seu trabalho, reconhecendo o seu trabalho e vivendo dele. Outro ponto importante que a gente sempre defende em sala de aula é que nenhuma arma tem um só dedo para apertar o gatilho. A sociedade precisa continuar tendo acesso a essas informações que você bem passou hoje, para assumir o seu papel também, a sua parte de responsabilidade, evitando conflitos em trânsito, evitando situações desagradáveis que podem gerar um óbito, educando melhor os seus filhos, acompanhando melhor os seus parentes, acima de tudo, denunciando registradamente para sabermos o número, que às vezes dizem que, como falou em janeiro, morreram não sei quantos, morreram quase ninguém, né? Foi controlada a situação, competentemente controlada, para que nós saibamos a verdade sobre o desenvolvimento da nossa cidade. E, em nome do CRES, de todos os corretores desse estado, falando em nome também da educação continuada, porque eu acredito no que você acredita, quer conhecer o seu país, olha a escola, olha a educação, aí você vai ver que o presídio ou qualquer outra situação ilícita vai estar em menor teor. Então, nós nos colocamos à sua disposição para fazer o nosso papel, a nossa parte, para que você não fique enfrentando tudo isso sozinho. Que Deus te abençoe e continue a jornada. Amém. Só uma última pergunta. Esse sistema precisa ser sustentável, porque todos nós temos um fim em alguma situação. Qual é o plano de continuidade de tudo que você está fazendo? Primeiro, a questão da doutrina. Segundo, para você ter uma ideia, né, a gente está pensando